Senhoras e senhores, acabou. A paz, finalmente. A derrota da Tríplice Aliança, Império Austro-Húngaro, Alemanha e agora, um mundo melhor? Um mundo em que todos voltam a ser amiguinhos? Não, longe disso. Um mundo cheio de ressentimentos, feridas que não vão cicatrizar e que em breve vão alimentar revanchismo, ressentimentos que culminarão com um novo conflito. Mas, por enquanto, fiquemos nas consequências da Grande Guerra, mais conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Ora, a primeira proposta de paz a ser apresentada é a proposta do presidente norte-americano Woodrow Wilson, o Sr. Wilson. Woodrow Wilson, em 1918, propõe uma paz sem vencedores. É a chamada diplomacia nova. Em que consiste? Consiste no seguinte: sem ressentimentos. Sem ressentimentos. Vamos deixar de lado as desavenças, as animosidades, as inúmeras vítimas. Não, vamos deixar isso tudo de lado. O presidente Wilson, Woodrow Wilson, presidente norte-americano, propõe uma paz sem vencedores. E o que isso significa? Sem pagamento de indenização, aqueles vultuosos pagamentos de indenização, de bilhões de dólares, e sem anexações de territórios. E mais, na sua inocência, o presidente Woodrow Wilson propunha ainda, nessa chamada diplomacia nova, o fim de tratados secretos e o imediato desarmamento. Ora, digamos que a proposta de Woodrow Wilson não foi muito bem recebida, por exemplo, pelos franceses. Os franceses queriam vingança. Não se esqueça que em 1871, com o término da Guerra Franco-Prussiana, os franceses, além de perderem para os alemães a Alsácia e a Lorena, foram humilhados. Tiveram que pagar uma pesada indenização e este é o momento em que os franceses queriam a revanche, a vingança, que nunca é plena, mata a alma e a envenena, como já dizia o grande Sr. Madruga. Ora, o resultado, na verdade, parte daquilo que foi proposto até foi aceito. Por exemplo, a criação de uma espécie de liga, chamada Liga das Nações, mas as indicações, por exemplo, no que diz respeito a anexações territoriais, ou seja, a proposta de Woodrow Wilson de uma paz sem anexação de territórios, isso não deu certo. Isso a França não aceitou. Ora, já que o plano dos 14 pontos do presidente Woodrow Wilson não foi aceito, qual foi então a proposta que infelizmente acabou sendo aquela que os países vencedores impuseram, digamos assim, à Alemanha? Aqui está, o famigerado Tratado de Versalhes. Na minha humilde opinião, o início da Segunda Guerra. Aí você fala, como assim, professor? O início da Segunda... É aqui que podemos encontrar as origens da Segunda Guerra Mundial. Ora, a humanidade perdeu uma grande oportunidade de evitar um novo conflito, como o que acabara de terminar. Ora, o Tratado de Versalhes foi estabelecido, foi, digamos, criado a partir de uma série de reuniões que vão acontecer nos arredores de Paris, e o tratado vai ser assinado no Palácio de Espelhos de Versalhes. Tá? Essas reuniões fazem parte da chamada Conferência de Paris. E, atenção, já começou errada. Por quê? Porque não conta com a participação, no caso, das nações derrotadas. O que nos leva a crer que o ressentimento, o revanchismo estarão presentes. Ora,
Por esse tratado, uma nação vai ser identificada como a grande responsável, a grande culpada, como se uma guerra tivesse apenas um responsável, um culpado. Mas essa vai ter, ou pelo menos para franceses, ingleses e norte-americanos, que são basicamente as nações que vão participar das reuniões da Conferência de Paris, porque a Itália até começou a participar. Até começou, mas não ficou satisfeita com a proposta de territórios que foi feita a ela, né? Ela considerou uma proposta ridícula e por isso deixou o trabalho. O Japão também foi convidado, tá? Mas o Japão percebeu que não seria muito útil aos seus interesses, até porque dizia muito mais respeito aos assuntos europeus. Ora, então, o que foi decidido? Foi decidido que a grande culpada era a Alemanha. A Alemanha, a grande culpada. Ora, eu vou dizer uma coisa para você. Pegaram pesado com os alemães. Digamos que o revanchismo francês agora estava mostrando a sua cara. Lembra? Ah, os seus alemães, vocês tomaram a Alsácia-Lorena de nós. Lembra da história do Petit? Ah, Petit, um dia vamos vingar essa humilhação. Aqui está a vingança. Ora, para que vocês tenham uma ideia, eu vou citar aqui algumas das cláusulas deste tratado para a Alemanha. Primeiro, a Alemanha perdeu 1/10 da sua população, 1/7 do seu território, por isso 1/10 da sua população. A Alemanha ficou proibida de ter um exército com mais de 100 mil soldados. A Alemanha teve que entregar todos os seus navios, todos os seus aviões, todos os seus submarinos. Portanto, ficou proibida de ter marinha e aeronáutica. Além disso, a Alemanha teve que ceder as minas de carvão do Sarre para a França. Além disso, lembra da Alsácia-Lorena? Muito bem, devolvida para a França. Devolvida para a França. Ora, não é só isso. A Alemanha também teve que ceder parte de seu território para os poloneses. Acompanhe comigo no mapa. Dê uma olhadinha aqui no mapa. Olha só, o corredor polonês. Agora, a Polônia terá uma saída para o mar, passando justamente aí no meio do território alemão. E, além disso, olha só, até cavalos. Os cavalos foram muito importantes na Primeira Guerra Mundial, no transporte dos soldados, no transporte do armamento, dos suprimentos. Ora, a França vai exigir pelo Tratado de Versalhes até cavalos da Alemanha. Material de construção também. E, para fechar, a humilhação. Um pagamento de indenização absurdo. São 33 bilhões de dólares. 33 bilhões de dólares. Ora, 33 bilhões de dólares é muito dinheiro hoje. Agora imagine, para uma nação derrotada, para uma nação totalmente desestruturada, com a economia aos frangalhos, depois de ser derrotada em um grande conflito. Ora, a Alemanha teria que pagar 33 bilhões de dólares em várias prestações, em intermináveis prestações, mas teria que pagar. Ora, outra questão que deve ser vista aqui associada ao Tratado de Versalhes é a criação, que aliás era uma proposta de Woodrow Wilson, presidente norte-americano, a criação da Liga das Nações. Ah, sim, as nações agora aprenderam a lição e por isso vão criar um organismo, uma organização supranacional para manter a paz. Esse era o objetivo, manter a paz mundial, evitar um novo conflito. O homem pode aprender com os erros do passado, não pode? Pode, mas não aprende. Não aprende. A Liga das Nações
vai ser um fracasso. A prova? A Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações já começou errada. Como assim começou errada? O objetivo não é manter a paz? Não é evitar ressentimentos? Não é evitar revanchismo? Muito bem. Ora, a Liga das Nações não vai contar com a participação da Alemanha, não vai contar com a participação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque lá tem o socialismo. Né? Então ela é nossa inimiga. Ela não é capitalista. Ora, vamos dizer, ingleses, franceses, americanos. Então não convidam a União Soviética. Ora, lembra do revanchismo? Antes, esse revanchismo era francês. Agora, com a humilhação da Alemanha com o Tratado de Versalhes, esse revanchismo passa a ser o quê? Alemão. Ora, aguarde. Daqui a alguns anos, nós teremos o revanchismo alemão se transformando em rearmamento, em realidade e, finalmente, em guerra. No próximo episódio, vamos falar de outras consequências da Primeira Guerra Mundial, os tratados complementares e falaremos também das consequências no que diz respeito às inovações no campo militar, as armas, né, as novas tecnologias bélicas e falaremos também das consequências em número de mortos e de feridos, ok? É isso aí.